A Red Bull vai ficar mais leve para o GP da Áustria, a Mercedes pode ter o seu difusor banido, a McLaren vai se render à moda Macarena da asa traseira e podemos ter um piloto novo na Red Bull no ano que vem. Senhoras e senhores, essas foram as principais notícias que aconteceram nos últimos dias e as que eu tenho para trazer para vocês nesse primeiro vídeo de hoje. Sim, teremos outro. Olá, me chamo Fernando, falo de Fórmula 1 todo dia aqui. Não esqueça de me seguir para ver mais vídeos assim, já clica no like porque ajuda na divulgação. Temos uma semana de corrida para o GP da Áustria, que é uma corrida muito interessante, quase sempre, uma corrida com muita reta e que as equipes, se no passado estavam acostumadas a fazerem ultrapassagens, principalmente no DRS, eu estou muito curioso para ver como é que vai funcionar nesse ano, já que não temos esse DRS como vantagem e sim o motor. Será que alguma equipe vai ter uma vantagem apenas porque o motor é mais eficiente entregando energia? Vamos ver nesse GP da Áustria agora. E depois do GP de Barcelona, muitas equipes começaram a acelerar seu processo de atualizações dos seus carros, principalmente por causa daquela máxima: se o seu carro vai bem em Barcelona, ele vai bem em qualquer lugar, pelo menos é o que dizem por aí. E a Red Bull já resolveu ser uma das primeiras a fazerem isso, porque se ela levou um pack de atualizações para Miami, e isso acabou ajudando um pouco o carro a ficar um pouco mais próximo, principalmente de Mercedes e Ferrari, agora, pelo que falam, pelo que as notícias estão indicando, e o próprio Lohan Mekies acabou deixando escapar, a Red Bull também está preparando um novo pacote de atualizações para o GP de casa na Áustria, em que o foco não é performance, e sim o peso. A Red Bull é uma equipe que já vem brigando contra o peso, ou melhor, contra a balança, desde o começo da temporada. Isso tem afetado o equilíbrio do carro, tanto que ele consegue ir bem nas retas, consegue ir bem nas curvas de baixa, porém nas curvas de média e alta velocidade, o carro acaba não oferecendo tanta tranquilidade e facilidade para os pilotos, eles acabam perdendo muito tempo por causa disso. Estima-se que a Red Bull chegou a ficar, acho que 4 décimos ou 6 décimos mais lenta que Mercedes, por exemplo, e aos poucos ela vai tentando chegar por lá, e a pressão obviamente é alta, porque na Áustria vai estar toda a alta cúpula da Red Bull por lá, ela tem que performar bem, tem que mostrar resultado, principalmente porque se o carro for ruim, a chance do Verstappen sair cresce cada vez mais. Mas já é mais um alento, né, para isso não acontecer, porque desde o GP do Canadá o carro da Red Bull vem apresentando uma melhora. Ok, Barcelona não foi tão legal, mas do Canadá foi pódio, em Mônaco certamente também seria pódio, quase que ele marcou a pole position também, se o carro quisesse largar também ele conseguiria o pódio, mas não aconteceu. E chegamos agora na Áustria, uma corrida que raramente a Red Bull vai mal, né? Parece que o carro da Red Bull é feito para correr na Áustria. E agora mais leve, talvez as coisas aconteçam. Não foram divulgados ainda quais são os upgrades ou em quais áreas essas atualizações vão ocorrer, mas tudo indica que o foco vai ser mesmo o peso. Agora, quem está pensando em performance, não de modo imediato, é a McLaren. Sim, gente, a asa Macarena, a asa que gira em 270 graus, a asa da Red Bull que mais parece uma turbina de avião, vai chegar na McLaren também, pelo menos é o que indica o The Race. Eles divulgaram um texto dizendo que eles planejam levar uma asa, entre aspas, invertida, similar ao que Ferrari e Red Bull já vem fazendo para o GP da Áustria, mas não para a corrida em si, e sim para fazer testes no TL1. Também de acordo com o The Race, a McLaren planeja mesmo implementar essa asa traseira lá no final da temporada. O que a gente pode concluir que em nenhum momento a McLaren cogitou isso para o seu carro, primeiro ponto. Segundo, é uma cópia descarada. Olhou na Ferrari e deu certo, olhou na Red Bull deu certo e vamos fazer também. E por que ela não pode implementar já desde agora? Porque ela tem que coletar dados, porque ela tem que ir desde o começo. Vamos presenciar uma asa Macarena bem desenvolvida chegando e vamos presenciar o desenvolvimento inteiro de uma asa, entre aspas, invertida, já que a McLaren tá fazendo tudo do zero agora porque viu os amiguinhos fazendo. E antes que alguém diga, não copia não comédia, não pode copiar, a Ferrari faz, o mito cria, o lixo copia. Galera, Fórmula 1 é isso aí. Todo mundo sabe como é que é. Se uma equipe desenvolve algo super tecnológico, vai todo mundo tentar copiar. Se ninguém conseguir, eles denunciam para a FIA. É assim que funciona. E eu acho que a McLaren, ela tem que acordar só um pouquinho mais rápido, né? Ela tem que se agilizar um pouquinho. Se em 2025 ela foi super bem com aquele freio revolucionário, em 2024 também, ela tem que acordar muito antes e o mais rápido possível, porque a Ferrari já tá chegando na Mercedes, tá?
principalmente depois da cortada lá da taxa de compressão, a Ferrari tá chegando na Mercedes. Tá atualizando seu carro, tô gaguejando legal agora, tá atualizando seu carro, tá chegando cada vez mais perto e a Mercedes tá ficando um pouquinho pra trás. E tá levando a McLaren junto, então se ela não acordar, você sabe o que acontece, né? Daqui a pouco até a Red Bull chega na McLaren também. E falando em Mercedes, digamos que a situação dela não tá lá muito boa não. Porque o Hamilton, vocês devem lembrar, ali nos últimos GPs, ele foi visto dando uma olhada na parte de baixo do carro dos caras. Principalmente na parte do difusor, na área traseira. E muita gente falou que ele tava fazendo aquilo pra se aparecer é bom, né? Pra aparecer, pra chamar atenção, porque ele não tinha nada que tá ali bisbilhotando o carro dos outros. Mas olha só, dias depois, semanas depois, assim, ela chegou na FIA e disse, ó, por que quando a gente fez um difusor diferente, vocês não deixaram no começo da temporada? E por que a Mercedes faz e tá liberado? Isso foi o suficiente para a Ferrari convencer a FIA a investigar um pouco a Mercedes. E pelo que as notícias falam, pelo que o povo fala, pode ser que nesse final de semana seja divulgado algum tipo de nota, algum tipo de aviso dizendo que o tal difusor da Mercedes Cerrado pode ser banido, pode ser retirado do carro. E não que isso represente uma super vantagem aerodinâmica para o carro, uma vantagem de performance, mas na Fórmula 1 todo detalhe conta, toda reclamação conta, todo décimo de segundo conta. E, mais uma vez, a Mercedes está enfrentando um problema aí, né? Não bastasse a bateria, que eu vou abordar no outro vídeo, agora tem as equipes também bisbilhotando o carro dela. E quem diria, né, que um dos pivôs disso foi justamente o ex-piloto dela, Lewis Hamilton. E antes que alguém reclame de novo. Quando faz, copia. Quando não consegue copiar, denuncia. É assim que funciona a Fórmula 1, rapaziada. Se você chegou agora, saiba que isso é muito mais normal do que você imagina. Dito isso, eu estou muito feliz com essa notícia. Não porque eu torço contra ou a favor da Mercedes, mas sim porque estamos iniciando aquela batalha por inovação, por regulamento, por segundos de pista, por décimo de segundo de pista, por atualização, por peça, por piloto. Tá começando a pegar no tranco a temporada. Tá começando a girar aquela roleta da temporada em que qualquer coisa pode acontecer. As coisas na Áustria podem ser mais importantes para 2026 do que muita gente fala ou do que muita gente imagina. E eu tô feliz. Tô muito feliz em estar vendo isso aqui. E por fim, saiu uma do Soy Motor. É espanhol, mas essa eu confio. Eles disseram que o Tsolov, da Fórmula 2, o búlgaro Tsolov, que outro dia meteu o carro dele no Dani, estaria fechado com a Racing Bulls para o ano que vem. Mas não é tão simples assim. De acordo com os espanhóis também, ele tá dependendo hoje, ele e o Lawson estão dependendo hoje do Verstappen. Por quê? Se o Verstappen sair, eles sobem alguém da Racing Bulls, mantêm o Lawson lá, e depois contratam o Tsolov. Caso o Verstappen fique, a dupla da Red Bull é mantida e quem sairia seria justamente o Lawson para ficar com a dupla Tsolov e Arvid Lindblad. É uma dupla bem interessante, por sinal, né? É um piloto bom e o Tsolov. Eu ficaria bem curioso de ver como é que isso seria na Fórmula 1, porque o Tsolov é um piloto rápido na Fórmula 2, um piloto ok, é um piloto faz o seu trabalho muito bem feito. Mas o temperamento, ultimamente, assim, o que ficou marcado na minha cabeça foi quando ele jogou o carro pra cima de um compadre lá na Fórmula 3. Aquilo ali, pra mim, foi um desastre. Tô curioso pra ver se isso vai acontecer mesmo, tá? Enfim, todas essas situações estão acontecendo nessa temporada. A temporada tá pegando no tranco. O GP da Áustria tá aí. Daqui a pouco chega o GP da Inglaterra. Depois vem o GP da Hungria. Depois vem o GP da... Não é França mais, né? É Bélgica. Ou é Bélgica, ou é Holanda. Enfim, um desses dois, né? Não tem mais GP da França. Que saudade de GP da França, né? Era chato, mas que saudade de GP da França. Aquela pista toda colorida, que ninguém entendia nada, porque não tinha área de escape. Aí depois a gente ia pesquisar no Google, aí tinha lá, aquela pista colorida justamente para não ter área de escape. Que saudade, né? Que saudade de uma corrida completamente chata, porém, com muita cor. Enfim, quero saber suas opiniões sobre tudo isso aqui. O que vocês acharam? O que vocês acharam do protesto da Ferrari? Da nova suposta asa da McLaren, ou do difusor banido da Mercedes, ou da Red Bull mais magra. Não tomem canetinha, não coloquem canetinha, façam como a Red Bull, corra, exercite-se, faça aeróbico, dê 50 voltas em Barcelona, o carro ficará mais leve, você ficará mais leve.
Sai agora do seu quarto e vá fazer exercício físico. Se matricule agora numa academia. Faça amizade lá. Faça cardio. 15 minutos todo dia. Olha o que a Red Bull tá conseguindo. Olha o que a Williams conseguiu. Deu tantas voltas na Fórmula 1 que ela emagreceu. Faça exercício físico. Seja saudável. Até o próximo vídeo. Se gostou, se inscreve. Clica no like. Tamo junto.